esse é um salmo conhecido como o Shir HaMa'alot, que é o salmo dos degraus, o salmo da subida. Era uma das peregrinações, um salmo cantado nas peregrinações que o povo de Israel fazia para as festas, para as 3 grandes festas que eles subiam para Jerusalém para cultuar o Senhor, para engrandecer o nome dele, para adorá-lo. Eu não necessariamente eu quero ser tricotomista aqui, mas se vocês entendem o que é esse termo também, tricotomista, né? A gente tem uma maneira de falar da constituição dos seres humanos. Alguns entendem e chamam de monismo, de que tanto parte material como parte espiritual, elas são juntas, existe apenas um ser completo, não tem nenhum tipo de separação. Os dicotomistas entendem que existe uma questão material e uma questão imaterial, né? E os tricotomistas entendem que tem uma questão material e imaterial, mas a parte imaterial dos seres humanos ela é dividida em 2 partes, e eles chamam de alma e espírito. Alguns vão dizer que a palavra alma e a palavra espírito, quando elas aparecem, elas são intercambiáveis. Elas parecem a mesma coisa, por isso alguns entendem que é só a constituição humana dividida em material e imaterial, corpo e alma. E essa alma pode ser aí intercambiável com o espírito. Tudo bem? A gente vai ver que este texto em específico, o Salmo 133, um texto muito pequeno, 3 versículos, uma canção que Davi fez para que eles fossem cantando durante as peregrinações. E de alguma forma, o Salmo ficou muito bem divididinho, exatamente para falar sobre emoções, no 1º versículo, sobre espírito, no 2º versículo, e sobre a vida material, no 3º versículo. E aí a gente vai entender qual é o desdobramento de tudo isso. O texto diz assim, Salmo 133. Então, o Cântico dos Degraus, o Cântico de Davi, né, o Cântico das Peregrinações. E ele diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ou como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Bom, o texto aí, no original, ele trabalha Renematov, o Namaim, o Manaim. A grande questão do texto é que ele usa 2 termos parecidos. Bom, como é bom e como é bom. A tradução é a mesma. Mas se traduz como é bom e agradável, por quê? Porque a junção desses 2 termos, que são praticamente a mesma coisa, ele vai dar uma sensação completamente diferente na poesia. Então, como é bom e como é agradável, é como é delicioso que os irmãos vivam em união. É mais ou menos quando... As mulheres vão me entender agora um pouquinho melhor. Quando vocês estão na TPM, que o marido vem bondosamente e te oferece um chocolate, né? Que você come aquele chocolate e né? Dá um alívio, né? Ou quando você recebe, depois do almoço, um pudim de leite condensado. E pudim de leite condensado é engraçado, que a gente não come com colher de sopa. A gente quer comer ele com colherzinha de café, né? Para comer assim um pedacinho, deixando ele derreter gostoso, e aquilo vai dando essa sensação gostosa, né? Que delícia que é esse negócio. Esse 1º versículo está falando disso. O que Davi está dizendo é que quando ele vê os irmãos em união, caminhando, né, nesse lugar de peregrinação, para eles se unirem, para eles estarem juntos, como aquilo é delicioso, como aquilo é prazeroso, como faz bem para a alma, como faz bem para as emoções, esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente está chateado, a gente está triste, a gente está realmente assim com problemas, e o que a gente pede é distanciamento das pessoas. Mas o grande remédio que se entende
para as emoções é exatamente o convívio familiar, principalmente o convívio numa comunidade de fé. O que Davi está dizendo é que não existe prazer maior do que viver na comunidade de fé, do que viver uma espiritualidade dentro de uma relação comunitária. Isso parece que de alguma maneira remete a todo o texto bíblico de forma geral. Vamos lembrar uma coisa interessante. No Antigo Testamento nós temos 613 leis. Dessas 13 leis, nós temos as que passaram pelo Decálogo, são 10 leis que foram trazidas nas tábuas por Moisés. Dessas 613 leis, uma boa parte delas, cerca de mais ou menos 40% delas, tem a ver com o relacionamento com Deus. 60%, os outros 60% tem a ver com o relacionamento entre os iguais. Quando você pega o Decálogo, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com relacionamento com Deus. E os outros 6, com relacionamento entre os iguais, entre as pessoas. Quando você chega no Novo Testamento, as pessoas perguntam, Jesus, qual é o maior mandamento? Ele não faz assim, a gente acha que ele faz. Que ele fala assim, não, o maior mandamento, né, ele inventa alguma coisa do tipo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não inventa isso. Isso já está no texto, já está nas leis. Pega aí Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, você vai ver que já estava lá. Aquele é a grande chave do pensamento de Israel. Só existe um Deus, Shema Israel. Só um Deus. E o versículo seguinte por isso você vai amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Jesus não inventa isso. Quando ele é intercalado, ou as pessoas vão perguntar para ele, falam, Jesus, qual é o maior mandamento? Ele fala, o que diz a lei? E o sacerdote diz, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Está na parábola do bom samaritano. Ele fala, nossa, você interpretou bem a lei. Faz isso e você vai viver. É isso que Jesus diz para ele. Quando a gente chega, então, no Novo Testamento, ele diz 2 mandamentos são importantes. Um tem a ver com relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é igual ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Percebe? Quando a gente vai para a ceia, a gente tem 2 elementos. O sangue, ou o vinho, e o pão, que é a carne de Jesus, é o corpo de Jesus. O primeiro elemento, relacionamento com Deus. E o segundo elemento, relacionamento entre os iguais. Amar a Deus sobre todas as coisas tem a ver com o seu sangue e o relacionamento que nós temos com Ele. Mas quando comemos o pão na ceia, nós também dizemos que amamos os nossos irmãos e vivemos com eles em harmonia. Caminhamos com eles com toda a verdade que o Espírito nos move a viver. Qual é o maior símbolo do cristianismo? Os irmãos lembram? Qual? Não tem aqui? Não tem. Qual é? A cruz. Aonde? É verdade. Está ali. Estava na frente, geralmente, agora para ver se tem atrás nas igrejas. Né? Está ali, é a cruz. Agora presta atenção nas traves da cruz. A trave vertical remete a relacionamento nosso com Deus. E a trave horizontal? Relacionamento entre os iguais. 613 leis, relacionamento com Deus e com o outro. Decálogo, relacionamento com Deus e com o outro. 2 mandamentos no Novo Testamento, relacionamento com Deus e com os outros. A ceia, relacionamento com Deus e com os outros. A cruz, que é o maior símbolo do cristianismo, relacionamento com Deus e com os outros. O texto bíblico, do começo até o fim, de Gênesis até Apocalipse, só fala de relacionamento.
E são nos relacionamentos, na comunidade de fé, onde a gente aprende a viver e a melhorar como seres humanos, como homens e mulheres espirituais. É nos relacionamentos que isso acontece. É nos relacionamentos que a gente aprende a perdoar quem pisa no calo da gente, quem chuta a nossa canela. E já diriam os zagueiros uruguaios que daqui para baixo é tudo canela, né? Não é? Daqui para baixo é tudo canela. A gente aprende a perdoar na comunidade de fé, porque as pessoas machucam a gente na comunidade da fé, não é? Ou não? Só tem crente bom, né? Como diria o bom mineiro, né? Só tem crente bom nisso aí. Mentira, é tudo pecador miserável. E eles machucam a gente. O problema é que na vida comunitária da fé a gente também aprende que a gente também é pecador miserável. O que a gente faz? A gente machuca os outros. E é na comunidade da fé que eu aprendo a perdoar quem me machuca e aprendo a pedir perdão às pessoas que eu machuco. É na comunidade de fé que todas as coisas acontecem. É na comunidade da fé que eu aprendo a materializar o amor que Deus tem por mim através das outras pessoas. É na comunidade da fé que tudo acontece. É na comunidade da fé, é na comunhão dos irmãos que realmente nós temos a chance, a oportunidade de crescer, de amadurecer, de chegarmos todos juntos à estatura do varão perfeito. Os mais antigos entendem isso, né? Na nossa versão mais antiga, João Ferreira de Almeida. Mas a ideia é que todos nós, na comunidade da fé, nós chegaremos juntos à maturidade de Jesus. Esse Jesus que, quando estava sendo crucificado, nesse maior símbolo que a gente tem do cristianismo, pediu água e recebeu vinho, recebeu vinagre. E o que ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quantos de nós já alcançou essa maturidade? Quantos de nós já conseguimos perdoar assim, de maneira tão automática, quando somos ofendidos, quando somos agredidos, quando somos roubados em nossos direitos? Quantos? É na comunidade da fé, com o tempo de convívio apertado, é que a gente aprende o valor de um bom diamante. Os irmãos já viram ourives? Tem ourives aqui? Algum ourives? Já viram ourives trabalhando lapidando um diamante? Ele pega uma pedra bruta. E o que ele faz? Lixa. Lixa. Vai lixando. É o atrito que faz aquela bruta virar um diamante precioso, lapidado. Por isso a importância da comunhão nossa na comunidade de fé. Porque é no atrito que a gente vai se lapidando para a gente virar, ao invés de uma pedra bruta, um diamante precioso diante do Senhor. E nesse primeiro versículo é engraçado, porque ele olha e ele entende esse tipo de coisa, ele diz, como é bom, como é delicioso, como faz bem para as nossas emoções. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alguém que entende o fator da comunhão muito presente dos irmãos da nossa comunidade de fé, que a gente vive, que a gente partilha a vida. Atos no capítulo 2, o Senhor ia acrescentando aqueles que Ele ia salvando, àquela comunidade viva, aquela comunidade que repartia tudo entre si. Como é prazeroso, como é gostoso, como é delicioso viver nesse lugar onde nós podemos encontrar os irmãos. É bom para a emoção, é bom para a psique, é bom, é gostoso, traz alívio, traz alento ao coração, traz força para a gente viver, como é motivador viver em comunhão com os irmãos. Mas Davi não fica por aí, vai para o segundo e mais esquisito versículo que a gente pode ler. E olha só o que ele diz, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Alguém já
colocou óleo na cabeça? Não é prazeroso. É um negócio nojento, falar a verdade. Fica um negócio gosmento, pegando assim na gente. Mas é engraçado, porque ele usa a palavra yorad, aí que é desce, né? Alguma coisa que desce sobre alguém, uma unção, um óleo que desce sobre a cabeça. Mas aí ele põe aí, depois da vírgula, o óleo que desce pela barba. Para gente que tem barba, sabe que é um negócio... Qualquer coisa na barba pegando assim é ruim, mas imagina o óleo pegando na gente, aquela coisa escorrendo da cabeça, indo até a gola. A gola não é essa gola, a gola é a orla do vestido sacerdotal, da roupa sacerdotal. Então, alguma coisa que vai da cabeça até embaixo, né, no pé. Aquele óleo derramado sobre a cabeça de alguém. Mas ele coloca aí um nome, Arão. Quem é Arão? Vocês lembram? Ele é definidor para o nosso entendimento desse versículo. Quem é Arão? Vocês lembram? Sumo sacerdote. Muito bem. Qual o papel do sumo sacerdote, do sacerdote? Levar os sacrifícios até Deus e pedir perdão para Ele em nosso lugar. Falar, olha, está aqui o sacrifício. Né? Derramar o sangue do cordeiro para a gente ser perdoado. Esse elemento, esse versículo, tem uma coisa importante, uma coisa extremamente importante, e ele aponta para o sumo sacerdote, para o sacerdote. Viver em união com os irmãos é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Viver em comunhão com os irmãos é como ser representado diante de Deus para pedir perdão. Se no primeiro versículo ele está dizendo é bom para as emoções, é agradável, é delicioso, viver em comunhão com os irmãos é como ser perdoado pelo Senhor. Viver em união com os irmãos é bom para as minhas emoções e é bom para a minha espiritualidade. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Ele está comparando isso aí, está dizendo assim, viver em comunhão com os irmãos tem o mesmo peso de ser salvo, de ser perdoado pelo Senhor. Viver em união com os irmãos é bom para a nossa psique, para as nossas emoções e é bom para a nossa vida espiritual. É nesse lugar, na comunhão dos irmãos, que nós amadurecemos espiritualmente, que nós entendemos o valor da graça de Deus sobre nós, que nós entendemos o quanto somos pecadores e o quanto Deus se entregou para nos salvar. Somente este nome, Arão, ele dá o sentido completo desse versículo. É como ter alguém que intercede por nós diante de Deus. Porque é bom para nossa vida espiritual viver em comunhão com os irmãos. Viver em comunhão com os irmãos faz bem para as nossas emoções. É bom, é agradável, é gostoso, é aliviante, tira-se o peso das costas quando vivemos em comunhão, numa comunidade de fé sincera, que ama o Senhor, faz bem para as nossas emoções e faz com que a gente caminhe em uma espiritualidade extremamente saudável. Mas ele não para por aí. E aí ele vai lá para o terceiro versículo, ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Se você for em Deuteronômio, você vai ver que esse Hermon e Sião é um conjunto de montanhas. É a mesma coisa. Mas ele está dizendo que viver em comunhão com os irmãos, porque o nosso contexto é viver em comunhão com os irmãos. Do primeiro versículo, quando ele diz é bom e agradável, que nós vivamos em união com os irmãos, e viver em união com os irmãos é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, e viver em comunhão com o Senhor é como o orvalho que desce do Hermon. O que ele quer dizer com isso?
O que será que ele quer dizer com isso? Uma coisa simples. O orvalho desce sobre o monte. O que acontece com ele? Pousa e vira o quê? Água. Esse orvalho que desce no Hermon e no Sião, ele é o responsável pelas nascentes de água. É esse orvalho que faz com que as nascentes de água e a água que escorre pelo Hermon leve nutrientes da montanha até o sopé dessa montanha. E é no sopé da montanha, no entorno da montanha, que se planta. Já tinha um tempo aqui uma propaganda acho que era aditivo agrícola, alguma coisa assim, o que se planta dá, como que era essa? Eu não me lembro muito bem. Maná, né? O que planta dá, é isso, não era? Se plantando dá, tá vendo? É bom andar com as cabeças mais brancas, né? Eu chego aí também, irmãos. Entendeu? É maná, né? A grande relação do terceiro versículo é: viver em comunhão dos irmãos é como ser próspero. Porque o que se planta nesta região dá. E a gente colhe fruta boa, colhe produto da terra bom. Nesse lugar tem pasto bom, tem pasto gordo, porque realmente tudo que se planta aí no sopé, porque todos os nutrientes da montanha são trazidos até o sopé por essas nascentes de água, que é o orvalho que produz. É óbvio que viver em comunhão com os irmãos é bom para a nossa vida emocional, é bom para a nossa vida espiritual e é bom para a nossa vida material. Porque quando a gente aprende a ser emocionalmente estável na comunidade da fé, quando a gente aprende a amadurecer espiritualmente na comunidade da fé, é óbvio que esse equilíbrio, que essa tranquilidade vai fazer com que a gente também seja próspero na vida material. Casas equilibradas, filhos educados, filhos disciplinados. A gente vai ter uma vida sem dívida, porque vai aprender a ser maduro e esperar o momento para comprar as coisas. A gente não vai ser ganancioso e querer ficar mostrando para todo mundo o que a gente tem. A gente vai viver com o que a gente tem e vai ser próspero. E se a gente vive da terra, a gente vai plantar e vai ganhar dinheiro. Realmente, prosperidade. E o texto fala de vida emocional no primeiro versículo. Fala de vida espiritual no segundo versículo. E de vida material no terceiro versículo. Como é importante, a gente sabe disso. As pessoas casam. Muitas vezes casam sem nenhum tipo de estrutura financeira. E que problemas a gente tem. Sou pastor há algum tempo. E cuido de pessoas que casaram sem nenhum tipo de preparo financeiro. E quantos problemas eles tiveram no casamento até se acertar. Quantos machucados foram causados por falta de estabilidade também material. É importante que se tenha essas coisas. E o texto bíblico orienta a gente para isso. Viver em comunhão com os irmãos faz bem para as suas emoções, porque essa é uma comunidade terapêutica, onde a gente encontra cura para a alma, onde a gente encontra alívio para as tensões, onde a gente encontra tranquilidade no meio das ansiedades que a vida propõe para a gente alcança força para sair do buraco nos momentos depressivos, a gente alcança força nos irmãos, junto com os irmãos. É bom para a minha vida emocional, é bom para a minha vida espiritual e é bom para a minha vida material. Viver em comunhão com os irmãos traz equilíbrio para o ser humano de maneira integral. Se nós vacilamos em alguma dessas áreas, emocional, espiritual e material, a gente bagunça o processo inteiro. Você pode estar voando espiritualmente e profissionalmente, mas se sua vida emocional estiver falhando, vai virar a vaca holandesa, dá 60 litros de leite e depois chuta o balde. Pá! Porque a cabeça não está funcionando bem. Você pode estar bem materialmente, até emocionalmente equilibrado,
Mas se sua vida espiritual não está bem, lá na frente vai estourar tudo. Vamos perder família, vamos perder as pessoas que a gente ama, porque nossa vida espiritual não está bem. Posso estar bem emocionalmente, posso estar bem espiritualmente até, mas a vida material propõe dificuldades duras, que a nossa cabeça passa a ter realmente problemas com esse tipo de coisa. É boleto correndo atrás da gente. Não sei como é que vocês fazem, mas os boletos batem lá em casa na porta, eles são ousados. Pá, quem é? Ele falou, é um boleto. Eu falei, Deus me livre, está amarrado, sai de reto, Satanás. Né? Boleto eu não quero pagar, não. Mas eles vêm. E quando a gente não tem para pagar? Como fica a cabeça? Como fica a noite? E se um filho fica doente, a gente está sem seguro de saúde? Se a esposa está com problema, se o marido está com problema, e a gente não tem o dinheiro para comprar os remédios? Por isso que esse texto vai mostrar para nós que a vida comunitária, ela traz equilíbrio em todas as suas áreas, de maneira integral. Emoções, sua vida espiritual e sua vida material. A vida comunitária propõe isso, o tempo todo. Mas preste atenção só que o versículo 3, ele tem um ponto. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ponto. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e a sua vida para sempre. O que ele quer dizer com isso? Qual é o lugar onde Deus concede bênção e vida para sempre? No Hermon? O que se entendeu durante algum tempo, porque falar de Hermon e Sião é um lugar de bênção. É um lugar onde Deus fala com o seu povo, onde Ele se apresenta para o seu povo. E todo mundo olhava esse texto e dizia, é no Hermon que essas coisas acontecem. O problema é que não é o Hermon. Sobre o que nós estamos falando desde o começo dessa reflexão? Comunhão na comunidade da fé. O lugar onde Deus concede bênção e vida para sempre não é no Hermon, é na comunidade da fé. Ali, aonde? Aonde os irmãos convivem em união, é ali que Deus concede bênção e vida para sempre. E é interessante porque a palavra final em hebraico é ad haolam, e ad haolam é eternamente. E eu comecei essa reflexão dizendo, esse é um dos salmos que mais mexe comigo. Por quê? Porque se ele está dizendo que na convivência dos irmãos, na comunidade da fé, ele derrama a sua bênção e a sua vida para sempre, eternamente, é possível viver aqui o que a gente espera viver na eternidade. É possível viver agora, na comunidade da fé, o que a gente espera viver de paz, de harmonia e de tranquilidade na eternidade. É possível viver agora, se nós entendermos que a comunidade de fé é um lugar terapêutico que cura as nossas emoções, que nos ajuda a avançar espiritualmente e que nos faz ficar equilibrado em todas as áreas da nossa vida. É possível agora viver o que se espera eternamente junto com o Senhor. É possível viver agora porque Ele derrama na comunhão dos irmãos, é onde Ele derrama a sua bênção e a sua vida eternamente. Esperamos, depois da morte, esperamos viver um relacionamento pleno com o Senhor e pleno com os irmãos. Mas é possível fazer isso aqui. É possível já ter um vislumbre do que nos espera na eternidade, se nós nos esforçarmos juntos para fazer desta comunidade de fé
desta comunidade de fé um lugar que vale a pena viver. Um lugar onde vale a pena criar os nossos filhos. Um lugar que vale a pena levantar da nossa casa, levantar da nossa cama, sair da nossa casa para vir aqui viver junto com os irmãos. Partilhar vida, partilhar ansiedades, partilhar dores, partilhar alegrias. É neste lugar que tudo isso acontece. E é neste lugar que a gente já pode ter um vislumbre do que espera a gente na eternidade. A gente fica ansioso, quando eu for com o Senhor, eu espero as coisas lá. Mas é aqui, agora, nesse momento, na vida comunitária da fé, é que a gente já pode experimentar o que esperamos viver na eternidade. Porque é aqui, na comunidade da fé, que Deus derrama a sua bênção e a vida dele para sempre sobre nós. Como é bom, e eu falava com o pastor Joel, que me acompanha aqui hoje, e eu falava para ele, rapaz, eu gosto de ir na igreja. E ele falou, sabe que de vez em quando estou lá em casa sem fazer nada, eu vou nas igrejas? Eu falei, eu também. Porque eu gosto de estar junto com os irmãos. Eu fico alegre quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Porque eu sei que na comunhão dos irmãos, os irmãos me ajudam a avançar emocionalmente, espiritualmente e também materialmente. Que me fazem encontrar equilíbrio e que eu posso, de alguma maneira, também auxiliar os irmãos nesse lugar. Não fique isolado. Não fique sozinho. Mesmo que muitas vezes você tenha vontade, você fala, não. Tem gente chata na igreja, é verdade. Começando por mim e por você. E é possível que alguém está pensando, meu Deus, vou lá encontrar o JP. Cara chato. Vai ficar falando desse negócio de Deus, de espiritualidade. Vai ter que vir aqui ouvir o Renato, falar um monte. Pelo menos os músicos tocam muito, né? Percebe? Ande junto com as pessoas, ande perto. Reparta a sua vida com elas. Nós começamos um momento de intercessão assim, alguém quer repartir? Alguém quer falar? Reparta, irmãos, sem vergonha. Reparta a sua vida. Diga para as pessoas o quanto você está detonado, o quanto você está feliz, o quanto você pode ver a mão de Deus, e você vai experimentar um renovo na sua vida. Porque Deus fala através dos irmãos da comunidade da fé. Deus age através dos irmãos da comunidade da fé. E é na comunidade da fé que Deus derrama a sua bênção e a sua vida para sempre sobre você. Que eu espero que a gente ainda durante muitos anos, a gente ainda possa repartir as nossas vidas uns com os outros, caminhar um pouquinho mais, vendo a igreja avançar, a igreja crescer, e quantas coisas a gente ainda vai poder fazer junto para repartir a bênção e a vida que Deus derrama sobre nós. Viva em comunidade, viva na fé, viva em Cristo, viva na metrô, viva na igreja. Tenha vontade de estar aqui e repartir a sua vida com os outros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por um minuto. Senhor, nós te adoramos, Pai, mais uma vez nesse dia. Nós agradecemos, Pai, pelo seu amor derramado sobre nós. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, Pai, e apesar de nós, ainda assim o Senhor nos atrai para viver em comunidade. Mesmo nós rechaçando as pessoas muitas vezes, querendo andar sozinho, ainda assim o Senhor nos atrai para viver em comunidade, Pai. E como é bom poder estar aqui, como é agradável ver os irmãos crescendo, ver os irmãos avançando, ver os irmãos conquistando novas pessoas para o Teu reino, Pai. Como é bom ver os irmãos e as irmãs aqui compartilhando vida.
recebendo e dando amor, recebendo e dando o seu perdão, Pai. Como é bom saber que convivendo neste lugar, nós já podemos ter um vislumbre, um spoiler do que a gente vai viver na eternidade com o Senhor, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.